Eu sou Afonsina Royer Scholz, eu sou natural de Itapiranga, linha Presidente Becker. Nasci aqui e moro aqui hoje também. Faço parte também então da comissão organizadora da Oktoberfest. Hoje nós vamos fazer então o Käsekuchen, que é um bolo de requeijão, e este bolo é tradicional já. A minha mãe já fazia este bolo e então ele vem de geração em geração sendo passado adiante. Para nós fazermos a massa, porque o bolo de requeijão ele tem vários processos, então para fazermos a massa, a base, nós vamos precisar então de um ovo, vamos precisar também de uma colher bem grande de manteiga, tá, mais um pouquinho. Precisamos de uma colher bem cheia de nata. Preciso de uma xícara de açúcar, uma pitadinha de sal, uma colher de chá de Royal, fermento em pó. Aí eu vou misturar isto, bem misturadinho. E vou colocar farinha. A farinha, a gente não tem uma medida muito exata, porque depende do tamanho do ovo e assim. Então a gente não pode medir exatamente a farinha. Então a gente vai ter que vai ter que amassar até a massa adquirir a consistência certa que ela precisa. A princípio a massa ela fica bastante seca, bastante dura, mas é assim mesmo que nós precisamos dela para que fique no ponto certo. Quando a massa estiver nesta consistência, então é porque ela está pronta para abrir dentro da forma. Como eu tenho a forma antiaderente, então, e a massa ela é bem amanteigada, então ela não precisa de ser untada a forma, mas quando é uma outra forma ela precisa ser untada. A massa base de fundo precisa ser fininha, então a gente abre ela bem fininha e a massa então quando sobra, em virtude de às vezes a gente pôr a nata ser de uma consistência diferente, o ovo ser maior, então às vezes não dá exato a massa como ela tem que ser. Esse então a gente vai deixar reservado agora, esperando aqui, e a gente vai para a parte então do requeijão, que a gente vai preparar, e esse requeijão vai assado junto com a massa. Para isso nós vamos precisar de 4 ovos. Aqui nós temos o requeijão. Esse requeijão também precisa ter um ponto certo. Muitas vezes o requeijão fica ou muito seco ou muito úmido e aí ele não funciona. Então ele precisa ter um ponto certo, né? Se tu esfarela ele fica esfareladinho. Aí eu consigo fazer o bolo e ele fica também no ponto que ele precisa ser depois. Nós aqui chamamos ele de requeijão, mas é o que normalmente se conhece como o queijo quark. É esse mesmo. Então nós temos 1 kg de requeijão, 4 ovos, uma xícara de açúcar, raspas de limão, uma colher bem cheia de nata, e aí eu misturo isso muito bem. Aí vai um pouco de leite. O leite também não tem uma medida certa, porque também depende da consistência que o requeijão, que essa massa fica. Então a gente vai colocando aos poucos e vai percebendo se precisa mais leite ou não. Às vezes, depende do requeijão e dos ovos, da consistência da nata, às vezes nem precisa de leite, mas porque o requeijão precisa ter uma consistência certa para ele ficar o bolo bom depois, então a gente precisa ver isso aos pouquinhos e colocar. Vai mais ou menos, hoje eu estou colocando uma xícara, mais ou menos.
Mas isso tem que ser colocado aos poucos. Eu não posso colocar uma xícara de leite. Eu vou colocando aos poucos conforme a consistência. Agora então, esse requeijão recheio vai então em cima do bolo, assim, da massa crua mesmo. E essa massinha em volta aqui que sobrou, ela tem várias técnicas diferentes. Eu posso ir cortando com a colher e ficar as pontinhas. Hoje eu vou fazer ele só dobradinho para dentro um pouquinho, para ficar a camadinha por cima. E desta forma, agora a gente coloca ele no forno, no meu forno 175 graus por 1 hora. Aqui nós temos então agora o nosso bolo pronto. Ele demora então 60 minutos no forno e agora ele precisa de 4 horas, pelo menos, esfriando antes da gente desenformar ele e aí só degustar. Bom apetite!